Olá, boa noite. Acho que estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos à primeira live da Residência 8. A Residência 8 é um projeto realizado por 6 artistas daqui de Vitória, no Espírito Santo. Bruno Zorzal, que está aqui com a gente hoje, e também André Arsari, Fredoni, Juliana Pessoa, Luciano Feijão e Rick Rodrigues. Essa residência é sediada na OA Galeria, em Vitória, e esses trabalhos fazem parte do edital da Lei Aldir Blanc, da Secretaria do Estado da Cultura do Espírito Santo, com apoio da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Então, boa noite a todos. Quero dar uma boa noite especial aqui também para o Bruno Zorzal e para o Marcelo Campos, nosso convidado. E faltou eu me apresentar, né? Eu sou a Ananda Carvalho, eu sou curadora que estou fazendo acompanhamento crítico dessa residência, junto com o Marcelo Campos. E eu, além de curadora, também sou professora do Departamento de Artes Visuais da UFES. O Marcelo é professor do Departamento de Teoria e História da Arte e dos programas de pós-graduação em Artes e História da Arte do Instituto de Artes da UERJ e curador-chefe do Museu de Arte do Rio. E o Bruno Zorzal, né, o nosso artista de hoje, vou contar um pouquinho da história dele para vocês. Após trabalhar como repórter fotográfico em Vitória, o Bruno foi estudar fotografia em Roma, em seguida em Paris. E lá ele se aprofunda tanto na prática quanto na teoria da arte, da fotografia. Em 2016, concluiu o doutorado em Estética das Artes Plásticas e Fotografia pela Universidade de Paris 8. Essa pesquisa gerou 2 livros publicados na França. O Bruno Zorzal tem experiência com diferentes dispositivos, exploração de imagens já existentes e convergências. Na fotografia, de outras artes, como vídeo e pintura, são alguns dos caminhos que explora nesses últimos anos. Exibe e discute seus trabalhos na América do Sul e Europa, com destaque para as exposições Tríade, Plano, Linha e Imagem, no Museu Vale, em Vila Velha, e o 10º Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia, no Museu de Arte do Pará, em Belém, ambas de 2019, e várias outras, né, ao longo dos últimos anos. Também recebeu alguns prêmios, bolsas, editais públicos, e é membro da cooperativa de pesquisa Retina Internacional, e é artista pesquisador associado ao Laboratório Arte das Imagens e Arte Contemporânea da Universidade de Paris 8. Então, bem-vindos. Eu vou começar passando a palavra para o Bruno, que, assim, só para, né, contextualizar um pouco para vocês, a Residência 8, cada semana um artista está em residência, então cada semana nós teremos uma live com um dos artistas que eu falei para vocês, para a gente conversar, dialogar um pouco sobre o processo de criação. Então hoje começamos com o Bruno. Bem-vindo, Bruno, boa noite. Ei, Ananda, ei, Marcelo, boa noite a todo mundo que está, acho que no YouTube, né, acompanhando a gente. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois, Ananda, Marcelo. Queria agradecer muito a esse grupo, né, que se formou e teve essa vontade primeiro, né, e depois essa iniciativa de fazer com que isso fosse possível. As parcerias também, né, a Thaís, que recebe a gente lá na UA, enfim, o Cássius, a Lívia, é legal lembrar as pessoas que tem por trás disso tudo, né. Bom, você falou de processos, Ananda, uma das últimas palavras que você falou, eu acho que é um bom ponto para começar. E, de fato, eu queria falar primeiro da experiência, né, de ter ido para essa residência, da provocação que isso é, na verdade, né, se a gente aceita um pouco as possibilidades que isso oferece.
E eu, talvez uma coisa meio dramática, assim, que eu vivi internamente foi, tá, eu vou para uma residência para executar uma ideia que já existe, que eu já anotei, ou que pelo menos e que também eventualmente já tenho até esboçado, né, em forma de imagem e tudo, ou eu vou para lá para poder, não sei, me surpreender também, né, com outras coisas. Então eu fiquei até o último instante com essa dúvida. No último segundo eu peguei uma sacola de fotografias antigas que eu venho colecionando há muito tempo e fui para lá. E aí eu cheguei lá, pensei, então deixa eu começar por essa, assim, me pregando uma peça, né, me colocando numa condição de, sem saber muito o que fazer, deixa eu espalhar essas fotografias aqui para ver o que que dá. E aí passa um dia, passa outro dia, e aí eu percebi que no fim das contas o que eu estava fazendo lá inicialmente era meio que chegando, né? Se eu chegar com calma e arranjar modo de me esvaziar dessas ideias que eu já trazia comigo, dessas vontades de fazer, de executar e tudo mais, né, dessa necessidade de mostrar, de fazer e tudo. E aí eu lembrava o tempo inteiro dessas conversas, né, durante os últimos meses, né, dessas conversas em grupo que a gente vem fazendo com esses artistas, e com você também, né, Ananda, falando muito sobre como trabalhar, sobre o quanto de, não sei, o quanto de informação, de pensamento tem por trás desse como, né, como fazer as coisas e tudo mais. Então, acho que foi nesse exercício de espalhar fotografias antigas, né, que eu pude chegar um pouco ali. E aí, é incrível como passa rápido, né, o tempo. Eu fui espalhando foto, fui fotografando as fotos que estavam espalhadas, fui combinando algumas, arranjando modos de fazê-las de alguma maneira comunicar, procurando, não sei, imaginar sentidos para essas fotografias, e porque essas fotografias, falando especificamente o que são fotografias antigas, a maior parte delas, a parte mais nova e a parte que eu tive mais controle na escolha, né, eu perdi numa mudança, enfim, esse está em algum canto, esse arquivo, essa coleção. Então eu tenho essas fotografias mais antigas que eu venho recolhendo, e eu recolhi principalmente no período que eu morei em Paris, então são fotografias que retratam aquele mundo lá, e é aquele mundo lá de alguns anos, de algumas décadas atrás. E boa parte das fotografias, elas estão rasgadas, e eu encontrei essas fotografias rasgadas. E aí, durante o trabalho, durante as nossas conversas também, né, eu fui percebendo essa falta, né, que quando você rasga uma fotografia e você desaparece com metade dela, a tendência é a gente ver a falta, né, olha, falta metade da fotografia. Só que parecia, de alguma maneira, que era justamente nessa falta que a gente podia entrar naquela realidade ali, retratada pelas fotografias, mais ou menos dialogar com aqueles personagens, né? É justamente nessa falha, parece, que me veio em mente isso, e eu me peguei fazendo, emendando esses rasgos, né? Uma fotografia na outra, e aí alguma coisa diferente apareceu. Não era mais umas fotografias que retratavam uma realidade que não era minha e da qual eu nunca ia participar, porque eu não sou de lá e eu não vivia 50 anos atrás, né? E aí também é uma realidade uma realidade europeia, né? Por mais que tenhamos descendentes europeus aqui, é muito diferente quando a gente chega lá e vê que a nossa carga cultural, que chegou aqui há 100 anos, evoluiu lá, então, de fato, a gente tem algumas referências, mas a gente está de frente de uma outra realidade completamente diferente, né? E então foi nesse rasgo, né, nessa falta que eu
não sei, encontrei um pouco um ponto de partida. E aí eu queria mostrar esse processo, né? Vou compartilhar minha tela aqui. Então, eu tenho algumas anotações em forma de imagens aqui para mostrar, fruto desse trabalho. Os monitores, compartilhar a tela. Autorizar. Aí. Vocês estão vendo uma fotografia? A gente está vendo, Bruno, tanto a fotografia principal como as pequenininhas thumbnails ali do lado, tá? Agora ficou agora? Tela cheia. Tá, perfeito. Legal, legal. Obrigado, Ananda. Deixa eu ver se isso aqui some, porque isso aqui não faz parte da fotografia. Essas são duas fotografias rasgadas que acabaram se combinando. E aí eu juntei, olha, diferentes combinações dessas mesmas imagens e fotografei. Então, além das fotografias encontradas, além desses personagens, né, anônimos e que fazem referência a um mundo que se perdeu para sempre, inclusive porque a gente não tem traços, né, de quem de que realidade que família que cidade além disso tudo, tem o fato de esse exercício com a câmera de novo em cima da fotografia produzir outras coisas ainda, né. Então tem algumas combinações. Essas já são outras, né? Inclusive outra tecnologia utilizada aqui já é uma fotografia de fotografias PB, quase uma fotopintura, né, do trabalho anterior, digo, das imagens anteriores. Aqui a gente está numa fotografia dessas feitas até com câmeras que você compra na farmácia, né, aquelas que você leva para revelar e eles tiram o filme e revelam. É uma outra coisa, colorido, já bem avermelhada com o tempo. Então essas fotos se combinam, né? E é interessante trabalhar manualmente também com isso tudo, porque elas se combinam desse modo, meia hora depois elas se combinam de outro modo, e aí é incrível também o acaso, o tempo inteiro dentro desse trabalho, né? Você está com as fotografias na mesa, espalhadas, depois outras no chão, então elas vão se movendo de alguma maneira, né? Aqui tem a combinação de 4 fotografias também, que na sobreposição esses rostos acabaram encobertos, né? E aí ainda tem a edição feita com um enquadramento, de novo com a câmera, né, fotográfica, que eu fui lá e fotografei esse arranjo. Então são outras escolhas, né? Aqui um pouco a situação do final de um dia de trabalho lá, na galeria, né, no momento da residência, onde essas fotografias, de algum modo, se combinam, né? E aí, aqui, eu fiquei imaginando esses rasgos como uma linha realmente condutora, né? O tal fio condutor, né? Que serviu de modo de unir essas fotografias rasgadas, né? Então eu fiquei imaginando esses rasgos como linhas, né? E então fotos bem diferentes acabam sendo combinadas, né? Aqui mais uma vez o exercício com a câmera fotográfica, né? De editar, de selecionar com o visor, né? Uma parte desse arranjo, que talvez seja um trabalho, talvez seja só uma anotação, né? Mas de todo modo esse arranjo das fotos, né? Olha, são fotografias são fotografias de famílias, de aquelas coisas bem posadas, né, que a gente pensa numa tradição da pintura. São outras fotos muito
muito banais, né, de uma coisa bem ordinária, já com uma outra maneira, inclusive, de usar a câmera fotográfica, de fotografar banalidades da realidade, né, digo, de família, né, e aí foto também de casamento, rasgada, né, que simbolicamente são fotos muito carregadas, né, então é difícil, às vezes, entrar e arranjar, no fim das contas, o que fazer com isso, né? Ah, não, isso aqui eu acho que a gente já passou por essa. Talvez não. Bruno, esse fundo é o chão da galeria ou é alguma outra coisa que você fez? Esse é o chão da galeria. Meio tápias, né? Meio hilau também. E esse é o chão da galeria. Então eu ficava imaginando isso também, né? Uma outra variável. E é um chão de cimento queimado, bem marcado, né? E aí era o espaço também de trabalho. A mesa ficou pequena no momento, eu fui para o chão. Então tem esse rasgo que, por acaso, passa no rosto que falta, na metade do rosto que falta do rapaz, né? E não sei se isso realmente foi um trabalho e em um momento ele foi exposto, não sei se ele vai para um fundo branco, não sei se ele vai para um fundo de outra cor, não sei se ele vai direto para a parede, isso já é uma parte do trabalho que ainda não está desenvolvido, né? Então tem um pouco esse horizonte, né, formado pelo rasgo. Fiquei imaginando um horizonte e essa linha horizontal vai. E no fim das contas, os rasgos parecem até uma linha do horizonte, umas montanhas, e aí a parte. Ou falta a parte de cima, ou falta a parte de baixo, né? Eu acho que. São essas. Aí, deixa eu voltar aqui. Aí. Desculpa. E aí, assim, uma grande... É muito perturbador, no fim das contas, voltando a falar do trabalho na residência, né? É muito perturbador você chegar num espaço e ter que... não sei, ter vontade de fazer várias coisas e ter vontade, principalmente, de fazer algo que você não imaginou, né? É um pouco perturbador isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma tremenda ocasião, né, de realmente se esquecer nas coisas. Vamos ver o que dá. Se não der nada também, dá para tirar aprendizado disso também, porque a gente lembra que num trabalho em grupo, inclusive, né, como é esse caso nosso, a quantidade de troca que existe é impensável, né? A gente não dá conta de processar tudo. Então, eu queria lembrar muito essa parte de um trabalho ser assim, ao vivo e a cores, agora, vamos lá, dar conta das coisas, mas ao mesmo tempo, o quanto é parte do trabalho, a gente, ou pelo menos eu, né, vivi assim, quanto foi parte do trabalho, assim, chegar, né, e ter um mero, inicialmente, né, um mero pretexto para começar a me movimentar, e o pretexto serem essas fotografias, né, e, enfim, as dificuldades de lidar com esse tipo de coisa, parece que o trabalho já está pronto, é só pegar a fotografia e mostrar, né, porque elas são maravilhosas, é bem difícil, na verdade, isso, mas, enfim, eu queria lembrar essa parte de trabalho, né, em curso, e estar sozinho nesse espaço, com essas imagens, enfim, quanto é interessante esse tipo de trabalho. É isso. E Bruno, você falou, né, imagem e gesto, né, já pré-existente, foi a palavra que você usou, né?
e é curioso ver o trabalho também com essa possibilidade de uma ampliação e ainda ser colocado numa residência, né, onde você também não vai estar completamente finalizando alguma ação, né? Então, fiquei pensando para te ouvir um pouco em torno disso, até de outros trabalhos teus, onde esse mergulho no espaço, né, das galerias, dos espaços dos museus e tal, como é que... A pergunta é simples e complexa ao mesmo tempo, né? Quer dizer, como é que você entende a ideia desse congelamento de um final, né? Final talvez seja uma palavra exagerada, né? Para tudo que você está dizendo, né? Como é que você negocia esse lugar, né? Até porque, como você falou, são histórias que já existem, mas tem ali gestos, né? Então, fiquei curioso de te ouvir sobre isso, né? Assim, os momentos onde você pensa, não o fim, né? Mas mesmo, assim, qual é você falou da combinação, né? Qual combinação, quer dizer, como chegar nessa hora, né? Marcelo, não tem nada melhor do que um deadline, né? Para gente definir as coisas. E, de fato, o último dia foi melhor do que o penúltimo, que foi melhor do que o antepenúltimo. E acabou na hora que deu 10 horas da noite da sexta-feira. Eu precisava ir embora, porque bateram lá falando, a gente vai dormir. Então, e aí a gente sempre tem um gostinho assim, nossa, se eu tivesse mais um dia, né, eu poderia, enfim, fazer outras coisas e tal. Mas eu acho que é muito parte do trabalho isso também, né, de realmente perceber que não vai ter o final ideal, e acho que é quase que não sei, deve ser muito bom ter essa sabedoria, né, de que ideal realmente só existe na ideia, e dessa coisa inatingível, e no fim das contas, em um momento, eu acho que algo foi se esboçando, assim, e no fim das contas não era nem a forma final que me interessava. Eu não estava ligado mais à fotografia, ao que elas estavam representando, eu estava ligado à linha, e aí outras combinações se fizeram também, mas aí eu não estava com a câmera, eu estava na combinação, então fez um horizonte bem longo com uma linha que ocupava o chão todo, e aí depois isso se desmembrou, outras combinações apareceram, e aí depois eu fui perceber ainda outro nível do trabalho, que não é mais a linha, mas é a forma, digo, o que estava representado ali. Então eu não queria combinar, e aí tem uma parte um pouco mais da razão, né? Eu não queria combinar uma imagem estereotipada com uma outra imagem estranha, que aí dava um estereótipo pior ainda, sabe? Com essas imagens de casamento, representação de figuras femininas, crianças. Esse negócio de fotografia de família é uma coisa muito cabeluda, sabe? Muito cabulosa, no fim das contas, porque é uma representação, às vezes, de tudo aquilo que a gente quer evitar, né? E aí, por que eu vou de novo para essas fotografias? Se é justamente isso que a gente tem que, no fim das contas, como papel, às vezes, né, combater, né, esse patriarcado, né, essa posição de privilégio do pai ou do avô na fotografia, com essas pessoas em volta, ou com, não sei, os lugares que se dão as coisas, né? E isso transparece claramente em fotografias de família, acho que de todas as famílias, mas pelo menos dessas famílias, né? E eu nem sei se são fotografias de família. Eu falo assim porque eu não achei no lixo de um museu para dizer que são refúgio de um museu, foram obra de arte. Não. Eu achei realmente no chão da cidade, no resto dos mercadinhos de pulgas, que as pessoas foram embora e aí rasgaram isso e deixaram para lá para talvez não levar mais peso do que precisavam, né? Então,
são camadas e camadas e camadas, né, que eu ia atravessando, e aí, no fim das contas, chegou no fim. Aí o fim foi nem o momento que o trabalho estava pronto, foi o momento que eu precisava pegar minhas coisas e ir embora, né? Então, o que E você decidiu... refez a sacola de fotografias, então? A mesma Refiz, só que sacola que aí você chegou? foi tudo dentro da mesma, só que já tem uma mínima hierarquia. Quando eu for mexer, né, eu já vou lembrar, eu já vou, não sei. Mas tá ali, voltou tudo pro que era antes, digamos. E aí tem os Mas só registros para fotográficos, né? É isso que eu queria confirmar. Se nessas colagens você tinha guardado as imagens juntas ou não? Tipo, elas voltaram a ser separadas para sua casa, é isso? Não tão separadas, porque eu fui organizando, às 9h30 da noite, eu fui organizando e dobrando e juntando, então se formou mais ou menos uma pilha onde eu me encontro. Se eu for para lá de novo, não vai ser assim tão difícil. Eu vou precisar, claro, das fotografias, vou precisar das fotos, né, essas que a gente viu, para poder eventualmente reconstruir algo, mas voltou tudo, e aí voltou assim, as fotografias que não foram usadas são muito, muito mais do que essas, né, que foram usadas. Então, tá lá no bolo, né? Eu achei muito bacana. Acaba que é um álbum, né, também. Você pode falar, Marcelo. Essa sacola é meio álbum, né, Ananda? Estou dizendo, essa sacola é meio álbum do Bruno, né, agora. Com uma outra Exatamente. lógica, né, uma outra ordem. E um álbum que pode estar sempre em movimento, né? Eu venho de uma linha de pesquisa de processo de criação que pensa o processo sempre no movimento constante, né, que está sempre sendo afetado por diferentes questões, não só subjetivas, mas de todo o contexto da cultura também, né? Então, quando eu discuto falando que você levou essa bolsa de volta para casa mais ou menos organizado, se você precisar voltar, tipo, quando você for montar de novo para, sei lá, mandar para uma exposição, você consulta os arquivos fotográficos e vai montar de novo. E isso me traz um questionamento, sem querer ficar especulando, mas que talvez você não monte elas como você montou na UA, no momento dessa residência. Mas daí eu acho que é justamente o bacana de uma residência artística, né? É quase um momento parênteses, é um respiro, né? Um pouco da correria do dia a dia que você se concentrou ali para pensar nesses trabalhos, refletir, mas principalmente para experimentar. E nesse momento todo, né? Até com isso, eu vou emendar uma pergunta da Juliana. A Juliana Pessoa, que é uma artista do projeto também, e ela falou que queria ouvir um pouquinho mais você falar, Bruno, sobre a relevância da experiência da residência no seu processo, né? E o que você foi percebendo a partir dessa situação de, eu acho que se concentrar ali, né? Que você percebeu dessa experiência para um momento, aliás, para o seu processo como um todo, né? Eu acho que você já falou um pouquinho, mas se você quiser falar mais, compartilhando com a Juliana. Eu percebo que eu tenho que trabalhar mais, primeira coisa. Eu tenho que passar mais tempo no processo, passar mais tempo sem ter que resolver coisas, né? Digo, sem ter que produzir o trabalho. E aí eu acho que é nesses momentos que a gente acaba fazendo algo, né? E tem
Parece que o trabalho é quase um efeito colateral de um trabalho, parece que a obra é quase o efeito colateral de um trabalho, né? Não é muito aquilo que a gente esperava, mas é algo que acontece, né? E parece que é bem proporcional à quantidade de energia que a gente coloca no trabalho. A gente olhar e se reconhecer, né? Parece que tem que ter uma espécie de transmissão, assim, que vai pela quantidade de força, né? De newtons que a gente aplica naquilo, e passar tempo em cima das imagens e esperar que elas, não sei, estimulem outras coisas, né, outras sensações, que a gente se permita assim, passar por aquela primeira camada, perceber nas nuances, né, que uma fotografia ela pode se comunicar com outra, independente se elas foram feitas na mesma década, no mesmo século, ou se elas representam corpos, se é simplesmente um rasgo. Tem pedaços de papel ali que são pedaços de papel, só que são papéis fotográficos, e que eu imagino que a outra parte da fotografia que já se perdeu tenha sido um retrato ou uma paisagem, né? Representasse algo, mas ali só ficou um papel. Então, o processo eu acho que serve para a gente se livrar do que a imagem mostra em primeiro lugar. E aí, justamente nesse momento, né, de trabalho, que a gente meio que se liberta do que tem de, não sei, da isca que a imagem carrega com ela, né? Então, Oi? Cortou um pouquinho para mim aqui, vocês estão me ouvindo? Ah, sim. Eu estou te ouvindo agora, Nanda. Vocês estão me ouvindo? Sim. Massa. Ah, sim, legal. Não, eu digo sobre o processo, né, sobre a importância desse momento. Eu acho que é assim, se entregar a coisas sem realmente ter uma obrigação de resolver. E aí, no fim das contas, se tiver que acontecer algo, vai ser por ali, né? E aí um exemplo, assim, é incrível como que a gente imagina assim, eu tenho que anotar uma ideia. Aí a gente começa a anotar, aí a gente anota, aí a gente cansa. Aí depois que a gente cansa, a gente insiste, aí é ali que está a parte que talvez interesse, né? Que talvez seja importante. Então tem um momento de gastar energia também, né? Também fico pensando, Bruno, da questão da classificação, né? Se há nessa pesquisa, né, que você vai fazendo, e no modo de você mexer nessa sacola, né, algum tipo de classificação, né? Classificação que eu digo para o próprio trabalho, né? Fotos de criança, fotos de casamento, né? Até onde você vai, porque aqui você explicou para a gente um pouco essa ideia da linha, né? Que é algo que vai resolvendo o trabalho no sentido espacial e também formal, né? A linha que é a partir do rasgo, o rasgo que pode ser um horizonte, né? Mas eu queria também te ouvir com relação ao tipo, né, de fotografia, porque também há um interesse, como você disse, né? Claro que por conta de você estar no outro país, numa outra cidade, né? Você traz famílias que já têm um certo deslocamento, né? Então a gente também olha para as imagens pensando que são, digamos, alteridades, né? Coisas outras, assim. E aí fiquei também curioso de te perguntar como é que se dá, né, essa ideia? Se há uma classificação, né? Classificação nesse sentido, você junta fotos de crianças, fotos
só de homens, só de mulheres, né? Até que ponto, ao mesmo tempo, essa história, como você falou, né? Que o rasgo pode deixar uma outra história em outro lugar, né? Que você não sabe qual é, né? Até que ponto essas narrativas te ajudam, né? A uma classificação de um tipo, né? Que existe né, quase como um modo, né, ali, né, e o interesse por um momento, por um tempo, mais, como você falou, mais ligado a um passado e tal. Então, até que ponto isso vira uma classificação até do seu arquivo, né? Se a gente abrisse uma gaveta, né, você colocaria isso em pastas separadas, né? Como é que você faz isso, né, no cotidiano? Marcelo, uma pergunta que serve para um monte de trabalho diferente. Posso só dar um recado, Bruno, antes de você começar? Para o público, a gente está tendo um problema no YouTube que a gente não está conseguindo liberar o chat para vocês enviarem perguntas, mas vocês podem mandar pelo direct message do Instagram, residência.8, 8 o numeral, que a gente está acompanhando aqui também, se alguém quiser fazer perguntas. E a ideia é ter esse diálogo mesmo. Desculpa te interromper, Bruno, vai lá. Imagina. Mas, Marcelo, é incrível, serve para alguns trabalhos isso. Num trabalho anterior, que foi para uma exposição em 2019, 2020, no Museu Vale, que, aliás, fechou antecipadamente por causa da pandemia, eu trabalhei com esse mesmo, eu tive esse mesmo problema, digamos. Eu vou trabalhar com imagens, quer dizer, a intenção era trabalhar a partir do espaço, e aí, a partir dessa relação com o espaço, definir um trabalho. Então eu decidi, legal, vou desenvolver um outro trabalho que eu tinha feito anteriormente, vou encapar essas paredes todas por dentro. E aí eu pensei, não, legal, porque vai ser a ocasião realmente de colocar a minha coleção inteira, meu arquivo todo, de fotos feitas por mim, por outros, né, em jogo. E aí eu percebi que eu tinha, não sei, alguns teras de imagem, que seria um trabalho um pouco muito longo se eu escolhesse tudo. Então, aí mais uma vez, aí eu tive que fazer uma escolha, assim, qual vai ser o critério de escolha dessas fotografias? Aí é completamente a gente com a gente, né? Não tem realmente razão que explique isso. E aí, se nesse caso foi o rasgo, né? Se nesse caso foi o rasgo, digo nesse caso realmente da residência, né? Eu escolhi as fotos rasgadas, e dentro das fotos rasgadas, aquelas combinações acabaram aparecendo, né? Nesse outro trabalho, de 2019, foi uma outra coisa, enfim, um outro porquê. Mas acaba que são problemas esses problemas se comunicam, né? Aí eu até queria mostrar esse trabalho, algumas imagens desse trabalho, mas antes disso eu queria só falar sobre essa classificação que você falou, né? Eu acho muito interessante a palavra classificação, porque me remete a arquivo. E aí, pensando em arquivo, a gente lê bastante aí entre os contemporâneos, né, nossos e dos últimos anos, que arquivo não é guardar, arquivo é excluir, né? Então existe uma relação tremenda de poder, de hierarquia, né, de o que vale menos, o que não vale nada, né? Então existem essas decisões a serem tomadas em qualquer arquivo que existe, porque tirando na literatura, né, na literatura fantástica, sobretudo, é impossível um arquivo que conserva tudo. Então, realmente o trabalho de excluir, a maior parte é excluída.
Aqui parece que o exercício foi meio que pegar o que já estava excluído, né? Eu não usei fotos que eu gostei e fui lá e comprei, ou que alguém gostava da foto e me deu de presente, né? Eu usei as fotos rasgadas e jogadas no lixo, de fato, né? Então era realmente assim, as pessoas se livraram de papéis. Parece que já perdeu até o sentido enquanto representação, né, de famílias, ou de pessoas queridas, ou de, sei lá, uma paisagem. A pessoa pega um papel, rasga e joga fora. Então, enfim. Então, foi desse material, né, que nasceu o trabalho. Já no... Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. Compartilhar a tela inteira, autorizar. Aí me falem, por favor, quando aparecer. Tá aparecendo. Ah, legal. Aí deixa eu tentar dar um play. Ah, não é isso não. Peraí. Tá aparecendo a do Museu Vale. Ah, isso. É isso mesmo. Eu acho que eu vou juntar essas imagens, Bruno, que você está mostrando. A gente tem já mais duas perguntas. Uma do Fernando Pessoa, que é professor de filosofia da UFES, e também outra do André Assari, que também é um artista do nosso projeto. E talvez com isso, com essas imagens aí, eu vou juntar, porque eu acho que você já vai... Talvez você queira abordar essas questões. Mas o Fernando tá falando o seguinte: você geralmente faz foto da foto e não das coisas elas mesmas. Por que fazer imagens de imagens e não das coisas elas mesmas? Ótima pergunta do Fernando. E o André Arsaari disse que gostaria que você falasse um pouco sobre o papel da memória na sua produção, que muitas vezes há ressaltos de pontos a partir disso, como distorção da memória, apagamento, ou mesmo como a memória também pode conter diferentes materialidades através das técnicas e materiais da fotografia. E daí ele pergunta também como pensar essas múltiplas temporalidades que convergem num processo de colecionismo. Acho que tem muitos assuntos, Nossa, né? Que a gente maravilhoso. poderia ficar até amanhã, mas... Não, eu já estou satisfeito só de ter perguntas, só de ter ouvido essas perguntas, porque tem realmente quantidade de coisas aí, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou passar essas imagens aqui, aí eu vou voltar com a tela para poder comentar, né? Ou senão eu vou comentando é porque as perguntas são tão boas, dá um pouco pena de misturar com outras coisas. Mas eu vou passar então essas imagens rapidamente, só para a gente rememorar. E depois, se vocês tiverem outra sugestão, por favor, mas eu vou seguir um pouco esse plano. E aí, assim, essas imagens, essas fotografias, quer dizer, são todas essas imagens que a gente está vendo partiram de fotografias. Algumas eu fiz, né? Outras eu encontrei, algumas eu fiz com uma câmera muito boa, outras eu fiz com uma câmera de um celular muito vagabundo. Então, tudo isso se misturou na baixíssima qualidade de impressão que é esse lambi-lambi, né? Essa fotografia, aquilo que a gente chama aqui no Espírito Santo de lambi-lambi, essa fotografia impressa em tecnologia de outdoor e colada com a brocha, né, com o grude na parede, diretamente. Então aqui tem um exemplo, né, essa fotografia da pessoa sentada no mato, ela tem uma qualidade absurda, é uma fotografia em suporte de vidro, feita no século XIX. Do lado direito é uma fotografia de um celular, feita por mim, de uma pessoa na vizinhança, né? Então essas fotografias se misturam ali na baixa qualidade e estão lado a lado.
e é no mínimo um século de diferença, né, uma das outras. Então, é um trabalho que nasceu do espaço também, e as fotografias, elas foram se instalando, parece, né, nessas paredes. Então, tem a multidão, tem a floresta, tem essas outras fotografias que, para mim, são meio que como janelas escuras, né, que abrem outro espaço ainda dentro dessas outras fotografias que estão nas paredes, ocupando as paredes. Essa disposição também na foto, das fotos no espaço. Mas só para voltar à primeira, né? E ainda essa porta de abruda, né? Nessa montanha aí que parece um vulcão ao mesmo tempo, enfim. Aí deixa eu voltar aqui. Eu queria muito comentar essas perguntas do Fernando e do André. Deixa eu parar a coisa. Pois é, eu vou começar pela do Fernando também. As fotografias, elas, quer dizer, fotografar a fotografia, a gente fotografa uma imagem, né? Mas assim, as fotografias, elas também são coisas disponíveis nas realidades, né? A gente lida com elas, né? Elas, claro, não são coisas como, sei, uma árvore, né? Uma montanha. Elas não vieram com o planeta. São coisas feitas por seres humanos, visando um fim, né? Nesse caso, realmente, um fim, enfim, de conservar aquele momento ou de produzir uma obra de arte, enfim. Mas eu encaro fotografias como coisas também disponíveis, e aí parece que essa espécie de liberdade que a gente se dá, né, essa liberdade é realmente o que permite ao artista entrar inconsequentemente nessas histórias, né, quer dizer, no fim das contas, nessas fotografias que são histórias para alguém, ou foram histórias para alguém, né, e aí a gente pode fazer, no fim das contas, né, já liberados de alguma maneira, né, claro, um pouco caricaturando a coisa, mas assim, já liberados do que essas imagens já diziam, ou do que elas pretendiam dizer num certo contexto onde elas foram feitas, já se liberando um pouco disso, a gente está livre para poder reorganizar, rearranjar e, no fim das contas, ressignificar, né? Então, eu acho que uma vontade, de fato, é reorganizar o sentido simbólico que essas imagens antigas têm, porque elas podem ser lugar de violência, né? Elas, já só pelo fato de existir em algumas famílias e não existir em outras famílias, já é quase que um elemento de exclusão. Então, eu acho que a gente, não sei, se liberar desse peso da fotografia como história, né, como memória, a gente, não sei, usa como a gente usaria outro papel, com a diferença, claro, de que existe algo que está se passando na hora que a gente reutiliza uma foto, né, na hora que a gente rearranja e tudo mais. E é bem perto também da pergunta do André, que essa história, essas distorções de memórias, papel da memória, eu não posso distorcer uma memória que eu não tenho, né? Eu entendo o que o André diz, claro, né? É uma conversa muito boa, mas assim, eu gosto dessa abordagem de, como eu tenho que escolher uma, né? Dessa história de que eu não estou trabalhando com memória porque eu não tenho aquela memória. E quem teve essa memória já não tem a foto, se desfez dela, e às vezes nem foi essa pessoa que fotografou ou que é da família se desfez da foto. Ele vendeu, ou ele deu, aí outra pessoa se desfez, enfim, já se perdeu. E aí eu gosto de pensar nesse abismo, né, que é realmente essa memória que se perdeu para sempre. Então aquilo é, no máximo, né, aquela fotografia que a gente encontra, ou enfim, esse anonimato, né, é algo que, no máximo, vai ser um ponto de partida para a gente construir outras histórias, né? E aí as histórias, talvez, que a gente construa, não seja uma distorção de uma história já existente, mas seja uma história um pouco menos distorcida das coisas, né? Talvez a gente realmente, imagina se a gente tivesse possibilidade de entrar no arquivo imperial
ou no museu do Exército, em algum país aí, e a gente pudesse fazer o arranjo que a gente quisesse. Talvez seria um arranjo um pouco menos pomposo e que se vangloria, menos dessa potência, né, enquanto país e tudo mais. Talvez o que interesse no Museu do Exército seja o genocídio que aquele acervo é capaz de produzir, né? Então, de alguma maneira, a gente lida com isso, com essas coisas, quando a gente trabalha com isso que são fotografias, né? Continuando aqui, o André também quer saber, Marcelo, o nosso ponto de vista a partir do trabalho do Bruno sobre essas relações que, tipo, a mesma coisa que ele perguntou para o Bruno, ele também perguntou para nós sobre tanto do trabalho dele como pensando, assim, considerando como a fotografia tradicionalmente é pensada, né? Eu acho que eu acho muito bacana, tem alguns outros trabalhos do Bruno que a gente não falou aqui hoje, mas daí eu vou fazer até um trailer. Tem uma exposição de Bruno Zorzal que deve abrir em algum momento na Casa Porto, que se chama Impermanência, que é uma outra série, e que vai dialogar muito com essas questões da memória, desconstrução da memória e a pluralidade das narrativas, mas se utilizando de alguns procedimentos técnicos mais tradicionais, no sentido da produção da imagem mesmo, da química, da luz, da incidência, né, da imagem no papel. Então, o Bruno vai trazer procedimentos bem tradicionais, antigos, né, da fotografia, justamente para desconstruir toda essa leitura, tanto moderna, que a gente já não discute, está querendo passar, né, da memória e tentando evidenciar as pluralidades de falas ou de possibilidades de contar a história, né? Eu acho que eu já tinha comentado com vocês, né, que quando o Bruno fala da dificuldade do início da residência, o início é sempre difícil, né, para qualquer processo artístico, né? A gente está ali num turbilhão de possibilidades e como iniciar, daí vai iniciando. Mas, além de tudo, uma coisa que eu até já falei para o Bruno, mas queria compartilhar, né, com o público aqui, que talvez a grande complexidade desse trabalho é justamente que se há tantas possíveis narrativas, outras histórias que a gente gostaria de contar a partir dessas imagens, como definir uma fazendo uma composição e criando uma nova imagem e levando essa imagem para a exposição? E daí, por isso que eu achei muito interessante, quando, Bruno, você nos contou que você levou o material de volta para casa mais ou menos organizado, não exatamente como você montou na residência. Porque eu já fiquei com vontade de, quando a gente for expor isso, tipo, de evidenciar essas diferentes possibilidades mesmo. Eu topo. Né? Marcela, quer comentar também um pouco a partir dessa pergunta do André Assari ou outras coisas? Enquanto o Bruno também estava comentando, e você, Ananda, eu fiquei pensando que um pouco a gente já nasceu num mundo onde a imagem, para concordar com o Bruno, né, já era fato, né? Ela não necessariamente era a imagem da coisa, né? Ela também era, como disse o Bruno, a própria coisa, né? A gente já nasceu
no mundo mediado por imagens, né? E talvez até um sentido romântico até desse encontro direto, né? Até com outras relações que a filosofia soube analisar, até com o sublime, ou com discussões parecidas, que são também, né, da ordem do romântico, né? E acho que quando o Bruno traz esse mundo mediado, né, pela fotografia, a gente fica tentando buscar de outro modo esse encontro, né? Quer dizer, a gente não necessariamente quer encontrar aqueles corpos, mas a gente quer saber deles, né? Porque também uma coisa interessante que vocês estavam dizendo é que como a história é uma história, como disse o Bruno, né? Que pode ser a história só dos vencedores, a história só de quem pôde estar na fotografia, das famílias. A gente coloca também nesses pedaços, né, rasgados, assim, um sentido de narrativa, né? E a gente pouco se deixa pacificar, né, com esse lugar de não saber, né? Que o Bruno comentou pelo acaso também, que é muito presente no processo dele. Eu acho que há uma espécie de angústia aí, né, da falta, né, da incompletude, né, mas no fundo a questão que eu me coloco também é por que eu estou esperando saber da história daquela imagem, né? E acho que o Bruno, quando propõe esses que a Ananda acabou de comentar, esse arranjo, rearranjo, ou esse álbum, né, ou essa nova coleção, ou essa junção, esse modo de guardar, de acumular e depois se espalhar novamente, né? Ele também nos coloca ali dando um pouco de adeus ali, né? A narrativa, né? Quer dizer, não é necessariamente uma abstração, né, de uma história, mas é a possibilidade de você, de certo modo, não saber tudo, né? Não saber o que aconteceu ali, né? Mas como o Bruno falou bem, várias coisas estão acontecendo ali também, né? Várias situações são potencializadas ali por essa falta, né? Então, se está rasgado, também é como se o rasgo fosse, mesmo que a fotografia estivesse completa, né? Ela já estava rasgada, né? Porque você perdeu completamente a conexão, né? Com aquele fato fotográfico, né? Então, acho que isso é interessante a partir das perguntas, né? Pensar esse mundo que já era uma imagem, então essa certa nostalgia do encontro com o acontecimento e de que modo o trabalho do Bruno vai nos alimentando de uma outra postura, né? De não necessariamente ter um encontro. O que é o real, né? É uma pergunta que a gente deveria ter feito no início, né? Mas a gente faz no final, né? Assim, cadê o real, né? Onde é que está? Onde é que ele se organiza ali, né? Mas é bom que a gente deixa um gostinho para os próximos encontros. Demais. Se você quiser comentar a fala do Marcelo, Bruno, perguntei aqui no chat para o público se alguém tem uma última pergunta, e senão a gente vai encaminhando também para os nossos encerramentos. Uhum. Não, eu acho incrível isso que vocês falaram, e isso que você falou por último, Marcelo, do adeus à narrativa. Eu lembrei, acho que pela proximidade das palavras, né, o adeus à linguagem, do Godard, e aí parece que, por um lado, por um triz,
passa por lá, né? Essa história de a gente não se ater às narrativas e a gente deixar a linguagem de lado, né? Essa organização mental, né? De algum modo, né? Que passa pela cultura, pela razão, e a gente cair nas imagens. Que a gente fala de fotografia como linguagem, né? E tudo mais, mas se a gente for pensar bem, né? A linguagem fotográfica, linguagem cinematográfica, como é que se dá essa coisa de uma linguagem, né, mas que é imagem, não tem palavra, né? Será que quer dizer a mesma coisa se é realmente perto da palavra, né? Será que quer dizer a mesma coisa para mim, para um japonês, para alguém, não sei, do Quênia, né? Então, eu vou ficar com isso, eu adorei. Adeus a narrativa, sabe? Não sei se Marcelo quer falar alguma última coisa, tá? Para mim está ótimo, já. Então, eu queria agradecer muito, foi muito bacana te ouvir, Bruno, você também, Marcelo. Eu acho que é sempre muito importante essas possibilidades de troca, e não só como curadora, mas como professora, né? Acho que queria ressaltar a importância da gente falar sobre processo de criação, ainda mais em todo o contexto que a gente está vivendo, né? A gente está acostumado com aquela lógica que o artista mostra a obra pronta, e é assim que o público a conhece. E colocar em diálogo, colocar em debate o processo, a gente sabe que não é simples também para os artistas, mas é também um grande aprendizado para nós como público, como educadores, e acho que dispara aí muitas potências a gente ir falando sobre essas questões. Então, eu queria agradecer novamente, imensamente ao Bruno, ao Marcelo, a todos os outros artistas que fazem parte desse projeto, Andréa Sari, Juliana Pessoa, Fredone, Rick Rodrigues, e quem que está faltando? O Luciano Feijão. Está lá agora trabalhando. Agradecer toda a equipe e também a todos que nos assistiram até agora. E semana que vem continuamos no mesmo horário com uma conversa com a Juliana Pessoa. Então, continue fazendo aqui meu papel de mediadora, nos acompanhando nas mídias sociais. E semana que vem vamos conversar com a Juliana. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigadíssimo, obrigadíssimo. Tchau, tchau.